Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que Deus precisou me ensinar na marra, que não é só o passado triste que nos aprisiona, às vezes o passado vitorioso também. E esse capítulo nasceu no dia em que eu percebi que eu não estava só apegada às minhas feridas, eu estava apegada às minhas glórias. Porque por muito tempo eu também olhei para trás. Não era Sodoma, mas eram lugares em que eu já tinha vencido. Os aplausos de ontem, os cargos antigos, as versões de mim que já tinham cumprido seu propósito, mas que eu insisti em manter vivas. Eu já estava sentada numa cadeira nova, mas o meu coração ainda morava na antiga. Aquela em que eu era reconhecida, aplaudida, lembrada. E mesmo caminhando para novos níveis, eu ainda achava que precisava provar que merecia estar ali. E foi então que Deus começou a sussurrar dentro de mim: Filha, não dá para receber o novo se você ainda adora o velho. E eu percebi que a mulher de Ló não virou estátua de sal só por desobedecer, mas porque ela olhou para trás com saudade do que Deus já tinha libertado. E quantas vezes eu fiz a mesma coisa? Eu senti saudade de fases, de relacionamentos, de cargos, saudade da validação que eu recebia, de quem eu fui, quando na verdade Deus já estava me refazendo para quem eu deveria ser. E foi aí que o versículo de Marcos 2:22 voltou a arder dentro de mim. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. E Deus me mostrou que os meus odres tinham um nome: o meu medo de errar, o meu vício em validação, o meu hábito de buscar nos outros o que só Ele poderia afirmar dentro de mim. Eu queria ser lembrada, queria ser reconhecida, queria que as pessoas dissessem: Pam, a gente sabe quem você é, a gente lembra tudo que você já fez. Mas existe uma diferença gigante entre ser lembrada por pessoas e ser lembrada por Deus. José pediu a lembrança de um homem e esperou por 2 anos. O ladrão na cruz pediu a lembrança de Jesus e ouviu no mesmo dia: Hoje estarás comigo no paraíso. E foi isso que o Espírito Santo me ensinou. É melhor esperar o tempo de Deus do que querer acelerar a vontade dos homens. Hoje eu entendo. Romper com o passado não é rejeitar a minha história, é colocá-la no lugar certo, como aprendizado, não como endereço. Porque eu não sou mais as versões que já venceram, nem as que já foram quebradas. Eu sou a mulher que Deus está formando agora, na liderança, na fé, na alma, na maturidade. E para viver o novo, eu precisei largar o antigo, porque o novo de Deus, ele exige desprendimento. E às vezes, a obediência dói mais do que o apego, mas é essa dor que rompe o odre velho, para que o vinho novo comece a jorrar dentro de nós. Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você repetir essa mesma oração que um dia eu fiz, com toda sinceridade e rendição. Senhor, se eu ainda estou olhando para trás, me mostra. Se há saudade de fases que já morreram, cura. Se eu tenho carregado vitórias antigas como identidade, me liberta. Ensina-me a confiar no futuro que o Senhor escreveu, mesmo que o passado pareça mais confortável. Faz nova todas as coisas dentro de mim. E se esse episódio encontrou algum lugar dentro de você onde o passado ainda te prende, eu oro para que Deus te mostre o caminho da libertação. E se ele te lembrou de alguém que também está preso a algo que já acabou, compartilhe com essa pessoa. Às vezes, a palavra que solta a vida é justamente a que chega no dia certo. E se você quiser ler esse capítulo completo, com todos os versos e cada detalhe, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. E obrigado por caminhar comigo nesse jardim, por permitir que as minhas memórias conversem com as suas e que Deus te leve em paz para o novo que Ele já escreveu para você. E nós nos vemos no próximo episódio.